Você ora, você lê a Bíblia, você vai à igreja, e ainda assim, há um vazio que não tem nome. Não é falta de fé, não é falta de esforço, é algo mais profundo. É como se você estivesse seguindo todas as regras de um mapa, mas o mapa estivesse errado. E o pior, você sente que tem algo que falta. Uma voz baixa, quase inaudível que diz: há mais. Mas você ainda não está pronto para receber. Mas o que é esse mais? Nos últimos anos, pesquisadores da espiritualidade profunda analisaram algo perturbador. A maioria dos cristãos ativos vive em obediência parcial sem perceber. Não porque são fracos, mas porque há uma chave espiritual que foi escondida da maioria e que está na Bíblia há milênios. Ela não está nos sermões bonitos, não está nas orações decoradas, está nos segredos dos que verdadeiramente andaram com Deus. Abraão a usou quando saiu sem saber para onde ia. Davi a usou quando estava no chão, quebrado, pedindo um coração novo. Maria a usou quando disse sim para o impossível. E quando essa chave é ativada, algo muda. Não de fora para dentro, de dentro para fora. Sua sensibilidade espiritual renasce. A voz do Espírito Santo se torna nítida. As mesmas situações que antes te derrubavam, agora te ensinam. Isso não é teoria. É uma prática viva, pouco ensinada, quase esquecida. E ela começa com uma oração tão simples que a maioria ignora. Espírito Santo, ensina-me a viver em obediência. Se você teve coragem de dizer isso agora, algo já começou a se mover dentro de você. Mas antes de revelar como essa chave funciona na prática, preciso que você entenda algo que quase ninguém percebe. Existe um inimigo invisível que bloqueia essa chave. Não é o diabo, não é o pecado, é algo que mora dentro de você, algo que você considera virtude. O inimigo que bloqueia a sua obediência não é quem você pensa. Na parte 2, você vai descobrir que ele tem nome e que você o chama de virtude todos os dias. Abraão sabia disso e quase destruiu tudo por causa disso. Tem uma pergunta que ninguém faz em público, mas todo mundo pensa em silêncio. Por que Deus responde os outros? E comigo parece que o céu está fechado? A resposta vai te incomodar, porque o que bloqueia a sua obediência não é o que você fez de errado, é o que você acha que está fazendo certo. Davi tinha tudo. Ungido por Deus, amado pelo povo, vitorioso nas batalhas, e foi exatamente quando estava no auge que o coração desviou. Não foi a fraqueza que o derrubou, foi a segurança. Nicodemos conhecia as Escrituras de cor, ensinava com autoridade, era respeitado por todos. Mas foi até Jesus de noite, com vergonha, com um vazio que todo o conhecimento não conseguia preencher. Sabe por quê?
porque religiosidade pode ser disfarce de alma cansada. E o Espírito Santo não se move onde há performance. Ele se move onde há rendição. Gideão tinha medo, Ana tinha dor, Pedro tinha dúvida. A mulher sunamita tinha um filho morto nos braços, mas todos eles tinham uma coisa em comum. Pararam de fingir que estavam bem. E é exatamente aí, nesse ponto de quebramento, que a chave espiritual se ativa. Não na perfeição, na rendição. O Espírito Santo não busca os qualificados, ele qualifica os disponíveis. Agora, um passo prático. Se você quer selar esse decreto na sua vida, escreva agora nos comentários: Espírito Santo, sou seu. Não como frase bonita, como ato de fé, como abertura de porta, porque o que vem a seguir é o que poucos cristãos chegam a descobrir. Na próxima parte desta série, você vai entender por que algumas pessoas obedecem e ainda assim ficam no deserto, enquanto outras, com menos esforço, vivem em abundância espiritual constante. A diferença não está em quanto você faz por Deus, está em quanto você deixa Ele fazer por você. E isso muda absolutamente tudo. Você chegou até aqui. Isso não é coincidência. Nas partes anteriores, você descobriu que o vazio espiritual não é punição. E que o maior bloqueio não é seu pecado, é sua performance. Agora vem o que muda tudo. Existe uma lei espiritual que atravessa cada história que vimos. De Abraão a Maria, de Pedro a Daniel, de Noé a Lázaro. Uma lei silenciosa, constante, irrevogável. A lei da obediência progressiva. Deus nunca pediu que você entendesse tudo antes de dar o próximo passo. Noé ficou dentro da arca depois que a água baixou. Esperou a voz. Não saiu por conta própria. Simeão ficou no templo por décadas, sem visão nova, sem milagre visível. Apenas a promessa e a presença. Pedro jogou a rede mais uma vez, exausto, de mãos vazias, somente pela palavra. E o sobrenatural veio. Não quando eles entenderam, quando eles obedeceram. Aqui está o passo a passo. Transformador. Primeiro, pare de negociar com Deus. Cada vez que você diz sim, mas está trocando obediência por conforto. A rendição completa começa quando o mas morre. Segundo, faça a oração de Samuel, não como ritual, como posição. Todos os dias, antes de qualquer decisão, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 6 palavras que abrem dimensões. Terceiro, remova a pedra. Assim como Marta e Maria removeram a pedra do túmulo de Lázaro, há uma pedra na sua vida, uma área que você não entregou, um medo que você protege. Nomeia agora, em silêncio, e entrega. O Espírito Santo não precisa de muito, precisa de um coração disponível.
E se você chegou até o fim deste vídeo, você já tem. Escreva agora nos comentários: aqui estou, envia-me. Não porque alguém vai ler, mas porque o céu ouve. E quando você declara disponibilidade, o Espírito começa a mover o que estava parado. A sua próxima temporada começa com uma palavra.